Aqui é Jaque Watanabe do canal Atravessando Limites. Nesse vídeo de hoje, eu vou dar uma continuidade no vídeo anterior, porque é o seguinte, eu gravei um vídeo falando sobre um vídeo que eu vi do pastor Hermes Fernandes, do ataque do André Valadão aos LGBTs. E entra uma pessoa cristã para fazer aquele discurso de ódio, aquele discurso homofóbico, aquele falso amor e falando mal das pessoas LGBT, daquele jeito bem conhecido. Então, gente, eu não vou ficar fazendo interpretações de Bíblia nesse vídeo, mas eu queria falar o seguinte: as religiões que eu conheço, tá? Porque é o seguinte, eu estive na religião cristã católica quando eu tinha 14 anos, quando eu era adolescente, e depois eu conheci essa religião aqui, que se chama messiânica. Messiânica, onde a gente tem a oração do Jorei, de Meixo Sama. Sempre tem que colocar o nome da pessoa, Meixo Sama. Independente disso, o foco dessa religião aqui, mesmo que que a pessoa não fique nela, para receber Jorei, qualquer pessoa pode ir. E os homossexuais também, os trans podem ir. A igreja, o centro kardecista e o budismo. Uma vez que eu vi muitos comentários de cristãos sobre homossexuais, eu assustei com isso e eu fui procurar primeiro na minha religião sobre o que Meixo Sama falava dos homossexuais. E ele explicou o seguinte, que quando uma pessoa, em uma reencarnação, às vezes é um casal que não puderam ter um casamento, e numa segunda vida eles vêm cumprir uma missão juntos. E nesse caso pode ser duas mulheres e a outra como mulher também, tá? Então eles têm uma missão para cumprir junto. E no kardecismo, que tem mais explicação, às vezes uma mulher precisa aprender a tratar uma mulher, um homem precisa tratar bem um homem. Então sempre tem alguma coisa que eles precisam aprender nessa vida. E só reencarnando como gay ou como lésbica é que eles vão conseguir ter esse aprendizado. E também tem uma missão a cumprir, porque ele vai ter que conviver com aquela família, eles vão ter que aprender a amar o próximo, vai ter que aprender a se aceitar. Enfim, é muitas coisas, muitos aprendizados que não estão no nosso conhecimento, mas que eles escolhem no plano espiritual a reencarnar no corpo de uma pessoa LGBT. E isso não é falado na minha religião. Isso eu procurei em um dos livros onde teve perguntas e respostas, e Meixo Sama, que é o Messias da nossa religião, ele respondeu a essa pessoa uma pergunta. No kardecismo eu procurei por vídeos e falaram também, o Chico Xavier inclusive fala disso. E teve muita explicação sobre isso, então tem vários motivos e isso não tem nada a ver, sabe? A pessoa consegue ir para os planos espirituais, para as colônias, de acordo com o que ela fez de bom e não com sexualidade. E também procurei no budismo, e o budismo também teve a história de uma mulher trans também. Eles aceitam também, é muito bem-vinda. São muito bem-vindos as pessoas LGBT nessas 3 religiões aqui, tá? Tem algumas outras também, mas hoje eu vou falar delas, tá? E agora, o que eu estava avisando para pessoas da religião cristã que às vezes não aceitam, se a tua religião não tem como mudar isso,
Por que vocês insistem em falar que eles nasceram para ser condenados? Tem uma palavra que foi inventada, porque no livro deles não existe, né? Só que isso não tem jeito, porque se eles deixarem de ser quem são, eles não vão ser felizes durante essa vida, e não faz sentido você viver para anular a vida ou fazer um inferno na vida dessas pessoas com medo deles ir para esse lugarzinho que se chama inferno. E uma coisa que eu aprendi muito foi lendo esse livro aqui, que eu já indiquei, que é o livro Eu, do Rick Martin. E às vezes as pessoas, o preconceito, é um grande preconceito que a gente vê quando fala assim, nossa, ele é homossexual. A pessoa já imagina tudo de ruim, quando é cristão, né? Fala que não acredita em Deus, fala que esses nomes, que eu não vou repetir esses nomes que eles falam, né? Porque não vou dar ideia. Porque a ideia que eles já tem, né? Eles já sabem que nome falar. Mas aqui, ó, quando eu abri esse livro, logo na introdução tem a oração de Mahatma Gandhi, que é uma oração para Deus. Tá vendo o nome de Deus aqui? Deus, ajudai-me a dizer a verdade. Depois eu vou tirar uma foto dessa oração aqui e deixar na descrição e nos comentários também, no comentário fixado, para eu não ter que ler essa oração inteira. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri esse livro foi ler essa oração. Eu li ela inteira e no final, que foi mais emocionante dessa oração aqui: Deus, se eu esquecer de vós, por favor, não se esqueça de mim. É uma oração muito boa. Mahatma Gandhi, às vezes a pessoa não gosta da oração porque ela liga a pessoa com o motivo da oração. Porque precisa alguém morrer pela gente, morrer crucificado, ou morrer de alguma forma para a gente poder fazer uma oração. Então quer dizer que se Deus me ajuda, se a pessoa me ensina a fazer uma oração, qualquer oração, tem oração católica que não foi Jesus que criou, mas as pessoas fazem. Se uma pessoa inventa uma oração, ela precisa morrer na cruz pela gente, isso aí é preconceito, tá? E quem gosta dessas coisas não são pessoas da minha religião. E outra coisa que eu li no livro dele também é página 100, deixa eu separar aqui. Página. Agora deixa eu pausar o vídeo para poder procurar. Deixa eu pausar o vídeo. Aqui, ó, encontrei. Esse capítulo do livro chama Buscando Deus. Aqui ele conta que uma pessoa levou ele a uma igreja cristã e que ele leu uma Bíblia inteira. Eu vou falar meio por alto, assim, não vou ler tudo não. Ele leu uma Bíblia inteira e ele percebeu que algumas coisas são ensinamentos de Jesus e outras coisas são leis inventadas por humanos. E ele ficou um pouco confuso de achar que precisa seguir ele, senão ele manda para o inferno. E aqui nessa conclusão que ele chegou, deixa eu pegar aqui, eu vou ler. Eu achava, aqui, deixa eu ver onde que está aqui. Aqui na página 134. Página 134 aqui. Tinha passado lendo sobre a história de Jesus e percebido que além de ensinamentos dele, havia uma série de leis criadas pelos humanos, que nem sempre fazia sentido para mim.
Se Jesus Cristo é um ser compassivo, não fazia sentido dizer às pessoas que não acreditavam nele ou agiam como ele agia, estavam erradas ou destinadas a atravessar os portões do inferno. Então, no fundo, senti que estava sendo atacado. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, no fundo, senti que estava sendo atacado. Pessoalmente, quando me disseram: se você é homossexual, você é filho do diabo. Essa parte simplesmente não funcionava para mim. Que terrível ironia. Eles me atacam e me amam? Eles me aceitam e me excluem? Falam de homossexualidade como se fosse uma coisa que pode ser, entre aspas, curada através de oração e reparação, como se fosse algo ruim, quando de fato a homossexualidade é uma bênção, da mesma forma que a heterossexualidade, a vida em geral são uma bênção. Chegando num ponto que havia contradições demais, então parei de ir naquela igreja. Ele parou de ir na igreja cristã, essa que não aceita homossexuais. Ele parou de ir. Parei de ir naquela igreja. E percebi que estava outro capítulo da minha vida estava sendo concluído. Sou grato pelas coisas que aprendi naqueles meses, mas vi que aquilo não estava me dando respostas que eu precisava. Tive muitos momentos espirituais, mas muitos atritos. Foi mais um passo no caminho de uma lição. Minha jornada espiritual estava apenas começando. Depois ele conta que ele foi para a Índia e ele teve um retiro, uma experiência espiritual. Muito bom esse capítulo, onde ele vai para a Índia. E logo e 2 anos depois ele recebe o convite de um amigo que ele convida para ir no orfanato de menina. Foi lá que ele encontrou 3 meninas na rua que corriam risco de ser vendidas para o tráfico humano. E quando voltou para casa dele, ele foi pesquisar, descobriu que tem tráfico humano no mundo inteiro e abriu a Fundação Rick Martin. Está há mais de 20 anos ajudando crianças. Quando tem desastres naturais, teve em Porto Rico, no Haiti, na Tailândia, e ele sempre vai ajudar. Em 2004 teve aquele tsunami na Tailândia, ele foi até lá e chegou a construir casas para essas pessoas em Porto Rico também. Enfim, então, e eu já vi uma vez também a experiência de uma mulher católica que ela falava muito que queria ajudar os gays, ajudar os homossexuais. E só que ela, diferente dos outros, ela fala assim: antes de ajudar eles, eu vou ler depoimentos dele para saber por que eles são assim, por que eles são homossexuais. E quando ela leu o depoimento deles, elas entenderam que a melhor forma de ajudar essas pessoas é deixar eles serem quem são. Então, o que eu falo para cristãos, para cristãos, para quem é homossexual e está em família cristã, ou para quem tem. Em primeiro lugar, gente, se na sua igreja está uma pessoa que te incomoda, essas 3 aqui não vai incomodar, tá? Eles vão, tanto homossexuais quanto héteros, vão ser tratados da mesma forma, tá? A gente não fica jogando na cara das pessoas a vida pessoal delas, tá? Lá no Jorei Center, o que é feito é ministrar Jorei em qualquer pessoa. No kardecismo, sempre quando as poucas vezes que eu fui, assiste uma palestra, recebe o passe,
toma água, vai embora. No budismo, eu nunca fui no budismo, mas o que eu creio que eles fazem é fazer uma meditação, e isso aí qualquer pessoa faz. Então a gente não fica nesse falando mal da vida alheia, tá? Ouvindo pregação de falar mal da vida dos outros. A gente busca ensinamentos que ajudam a gente a melhorar na vida da gente, tá? O Jorei ensina a pessoa a ser altruísta, o kardecismo fala de amor, de caridade, e o budismo também fala de atingir o ponto de iluminação, tá? Que a gente pode ter a prática do budismo sem ser dessa religião. Enfim, todos eles têm algo bom para ensinar. E vai ser muito bom se uma pessoa... nessas três religiões aqui não depende, não é a religião que leva para os planos superiores, e sim o que você fez de bom na sua vida. Então, o que eu falo para os héteros cristãos que não tem nada a ver com esse assunto, tá? Essas três religiões você pode indicar para eles, ou então o que você pensa, o que você acredita, guarde para você. Nós não precisamos de vocês, não para ficar criticando, tá? Os homossexuais não precisam de vocês para vocês ficar criticando, porque ele sabe que existe a Bíblia. Se ele quisesse ler a Bíblia, ele ia lá e lia, comprava e lia. Inclusive, isso já está publicado em muitos lugares, a gente sabe de cor o que está escrito na Bíblia. Então não faz sentido você ficar falando o que você pensa, o que você acredita. Nós não acreditamos no mesmo que você. Tá? Eu queria que você assistisse esse vídeo do começo ao fim antes de comentar alguma coisa. E o que falo aos homossexuais: se você está nessa religião e não está se sentindo bem, procure. Você pode... eu não tô aqui convertendo ninguém, tá? Só que eu tô indicando religiões que tanto pode ser a minha, como pode ser essas três. A oração de Mahatma Gandhi é do hinduísmo. Eu não tenho muito conhecimento, mas essa oração é uma coisa que você pode fazer para Deus. Você pode ser teísta, ficar... rezar, acreditar que existe um Deus, mas não ir numa igreja. E também tem a Umbanda, Candomblé, que são religiões de origem africana, que eu já pesquisei no YouTube, e elas aceitam muito bem as pessoas LGBT. Inclusive, houve época que eles eram excluídos da igreja cristã e acolhidos pelos umbandistas, tá? E às vezes eu pergunto, por que no terreiro de Umbanda tem muitos homossexuais e na igreja cristã tem menos? Porque eles são bem tratados, porque lá eles tratam bem, não só aqui, mas também nessas que eu falei. Tem o paganismo, é pouco desconhecido. Eu não acredito nessa religião, mas eles tratam bem, tá? É aceito. E qual mais? O que faz essa oração também, semelhante ao Jorei, o Reiki Mahikari. Ele faz uma oração, eu não vou explicar isso porque eu não conheço, mas tem várias religiões que aceitam, tá? E agora, isso eu tô falando pra quem é homossexual. E se você quiser precisar de ou sair do armário ou se aceitar a si mesmo como você é, se você é homossexual, se aceite como homossexual, se é trans, se aceite como trans. E para você aprender isso, eu indico esse livro aqui. Rick Martin, isso aqui conta a história da vida dele desde a infância. Conta todos os conflitos que ele teve, que ele revelou que é homossexual, que ele é gay, com 38 anos de idade. Então, demorou bastante também, tá? Que ele tinha aquele medo de não ser aceito, antes não se aceitava também, mas por isso que ele teve toda essa experiência espiritual, inclusive lá na Índia,
criou a fundação primeiro, tudo, teve filhos por fertilização. E depois que os filhos dele estavam com 2 anos, que ele pensava, eu não posso ensinar os meus filhos a mentir. Então ele, antes de alguém perguntar aos filhos dele, ele mesmo foi lá no computador, revelou a todos. Teve muito carinho dos fãs, muito amor dos fãs. As únicas pessoas que julgam, que criticam, que têm esse ódio, são as pessoas da religião que não aceitam a pessoa ser o que ela é. E agora, no caso de se você tiver filho homossexual, é indicado esse livro também, tá? Livro Eu, do Rick Martin, que aqui você vai ter o depoimento de uma pessoa LGBT. E aí você vai entender que o que eu estava falando, uma mulher católica, ela decidiu ajudar os gays, e ela falou assim, deixa eu ler os depoimentos. Quando ela leu os depoimentos, ela percebeu como eles são e ela desistiu. Ela falou assim, que a melhor forma é como deixar ele ser. Eu me inspirei nessa pessoa para sempre indicar esse livro aqui, porque isso aqui não só é uma biografia. É lógico, vai falar da carreira dele, vai falar das experiências espirituais, mas isso é muito importante também. Vai falar da paternidade, vai falar do trabalho voluntário, tudo. Ele é uma excelente pessoa e é bom aprender isso também. E também fala sobre ele ser homossexual, como que foi durante a vida. É um depoimento, é o que ele sente. E é muito interessante você ler esse livro. E de hoje era isso. E por favor, assista esse vídeo inteiro antes de comentar alguma coisa. Assista esse vídeo, se não entender, assiste de novo. Que é para que eu falo para questão, guarde isso para você, deixa ele ir para outra religião, deixa ele ser. Isso é problema nosso. Se você acredita, isso é uma crença sua. Se eu estou dizendo que eles vão para o plano superior, sendo boas pessoas, deixa eles irem, tá? Valeu, tchau, tchau.